Boa noite, irmãos. Nos acostumando com a tecnologia, mas é uma alegria, um privilégio estar com os irmãos nessa noite. Nós estamos neste pequeno grupo, muitos dos irmãos viajando, inclusive o pastor Anderson também, motivo de oração para nós, e hoje o pastor Anderson deixou conosco essa tarefa, meditarmos na palavra do Senhor. Para os irmãos que já têm acompanhado conosco, sabem que nós estamos passando pela doutrina da igreja, pensando sobre igreja, passeando pelo Novo Testamento, entendendo temas específicos a respeito da vida da igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos para pensarmos nessa noite. Antes de trazer um texto bíblico, eu gostaria de dar esse tema. O nome parece um pouquinho complicado, mas nós vamos, aos poucos, tentando memorizar aqueles que não conhecem e nos habituar com ele, porque é o termo mais correto. Congregacionalismo. Já ouviu falar nisso? Congregacionalismo. Mas se a gente pudesse traduzir isso nessa noite, eu gostaria de dar esse subtítulo: a igreja local como um corpo vivo, autônomo e responsável sob o governo de Cristo. A igreja local como um corpo vivo, autônomo e responsável sob o governo de Cristo. Para que você não fique muito assustado, eu gostaria de fazer uma introdução ao assunto com uma pergunta muito simples. Como está o dedinho do seu pé hoje? Está bem? Se ele está bem, provavelmente você não pensou nele, mas se ele estiver doendo, você está pensando nele. Se ele estiver incomodando, você passou o dia pensando nele. Se ele tem um calo, você veio da sua casa pensando nele. Mas quando ele funciona bem, quando ele funciona normalmente, você não se lembra do seu dedinho do pé. Mas é um membro importante, não é? É um membro importante, Deus colocou ele ali. E ele não serve somente para incomodar, ele faz parte do nosso corpo. Mas a gente só lembra dele quando está doendo, quando está incomodando. E infelizmente na dinâmica da igreja, na vida da igreja, a gente só para pensar em alguns assuntos quando a coisa não está bem. Quando a coisa funciona, tudo caminha tranquilamente. E o Novo Testamento ele tem essa dinâmica muito clara. Nós só temos acesso há muitas doutrinas hoje, porque as coisas estavam indo mal nas igrejas. E os apóstolos precisavam intervir, corrigir, ensinar, dizer que as coisas deveriam ir para um outro lugar. Essa é a nossa diferença para outras denominações, para outros contextos religiosos. Nós entendemos, como o irmão Abner colocou muito claramente, nós somos salvos unicamente, exclusivamente pelos méritos de Jesus Cristo. Ele é santo, ele é justo, ele é perfeito. Mas aqui embaixo, os problemas normalmente acontecem. E por isso nós carecemos da instrução da palavra, da direção da palavra, da iluminação do Espírito Santo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós abríssemos as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12. Trecho muito conhecido de todos nós, mas um texto oportuno para nós introduzirmos esse assunto do congregacionalismo, a ideia que nós somos igrejas locais, congregações locais. E essa imagem da igreja local é traduzida no Novo Testamento como um corpo vivo, autônomo e responsável sob o governo de Cristo. Nós vamos pensar na vivacidade dessa imagem, na autonomia desse corpo e também na responsabilidade que ele tem debaixo do governo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler e depois estaremos orando. Porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E apenas a título de introdução, antes de pensarmos no que será a nossa mensagem hoje, essa passagem se foca muito mais no uso correto dos dons do que em outro assunto. Mas o uso correto dos dons tem uma finalidade aqui, segundo o apóstolo Paulo: que o corpo permaneça unido, ligado ao seu cabeça e se desenvolvendo. E nós vamos pensar, ao longo dessa mensagem, nesses três aspectos desse corpo que nós estamos falando aqui. A igreja local é um corpo vivo, e ela está sob o governo de Cristo. E quando nós pensamos na imagem da igreja, nós precisamos trazer essa imagem que a Bíblia traz, que o Novo Testamento apresenta para nós. E se você nos visita nessa noite e pensa, eu gostaria de ouvir uma mensagem que dissesse respeito à minha vida, e eu te digo, diz respeito à sua vida, porque a igreja é a expressão viva de Deus no mundo. A igreja é a imagem visível do Evangelho no mundo. E se você deseja entender o propósito de Deus para a sua vida, esse propósito vai envolver invariavelmente você estar ligado a uma igreja local. E você precisa entender isso. Nós vamos pensar nesse corpo vivo, nessa imagem que expressa a imagem do Deus vivo. Em um segundo momento, nós pensaremos a respeito da igreja local como um corpo autônomo, sob o governo de Cristo. E a grande pergunta que surge muitas vezes é: quem tem autoridade final sobre essa igreja? É o pastor? É um bispo? É um outro cabeça que não está aqui presente? É um ajuntamento? É uma associação? É uma denominação? Nós vamos olhar para o princípio batista, que reconhece que as congregações são autônomas a partir do Novo Testamento. E a igreja local vai exercer as suas decisões, tendo Cristo como cabeça e rei. E exercendo essas decisões, ela tem autonomia. E um terceiro ponto, que se assim o Senhor permitir, nós estaremos avaliando hoje. A igreja local é um corpo responsável sob o governo de Cristo. Quando as coisas vão mal, a primeira pergunta que surge para todos nós é: de quem é a culpa?
É do pastor? É do diácono? É da liderança? É da administração? É da falta de visão? É da filosofia de ministério? E nós vamos entender que se os dois primeiros pontos, eles dão grandes poderes para a igreja local, o terceiro ponto diz que a igreja local também tem responsabilidades. A congregação toda é chamada à responsabilidade diante de Deus. E quando nós perguntamos de quem é a culpa, a igreja não escapa da sua responsabilidade também. A igreja sabe, e ela deve saber, ela deve olhar para essa verdade à luz do Novo Testamento, que ela responderá diante de Deus pelo uso correto das suas prerrogativas, dos seus direitos e também dos seus deveres. Mas aqui nós vamos retornar para esse texto para considerarmos o primeiro aspecto nessa noite. A igreja local é um corpo vivo. E essa dinâmica de vitalidade mostra para nós, ensina para nós, que nós podemos ter igrejas que estão em declínio espiritual tão acentuado, como nós vamos ver lá em Apocalipse, que tem fama de estar vivas, mas estão mortas. Existem igrejas que estão vivas, mas enfrentam algum adoecimento, enfrentam alguma paralisia, enfrentam alguma inércia, não conseguem se desenvolver. Mas olhando para esse texto, nós entendemos qual é o desejo de Deus para a igreja, para a comunidade local, para a Igreja Batista Saron e para todas outras igrejas que Ele estabelece. Nós entendemos que essa imagem envolve compreender que a igreja é um organismo. E nós poderíamos considerar tantas coisas partindo desse primeiro texto, mas nós temos vários outros textos para cobrir nessa noite. Então eu vou apenas destacar aquilo que deve ser lembrado pelos irmãos como responsabilidade da congregação. Nós poderíamos aqui começar do verso 12, lembrando a todos que nós somos membros porque nós estamos ligados a Cristo. E sem Cristo, isso aqui tudo é impossível. Sem essa centralidade de Cristo, nada disso estaria acontecendo aqui. Sem Cristo nós seríamos só mais um clube, talvez uma sociedade local, talvez, no máximo, uma reunião de amigos que têm coisas em comum. Mas não é essa a imagem de igreja que o Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo traz. Ele nos lembra que nós estamos aqui unidos a Cristo. Nós formamos um só corpo. Por meio de Cristo Jesus, todos fomos batizados em um só Espírito, todos estamos ligados a Cristo pelo seu Espírito. E aí começa a ilustração do corpo que o apóstolo Paulo vai desenvolver. Apenas para que nós lembremos, nós precisamos do dedinho do pé, nós precisamos do pé, nós precisamos das mãos, dos olhos, e essa analogia é tão simples, ela é tão infantil, ela é tão clara, ela é tão viva diante dos nossos olhos, mas nós estamos diante de uma igreja que tinha pessoas talentosas, pessoas dotadas, pessoas que tinham aptidões, que tinham habilidades, mas eles não conseguiam enxergar isso. Nós, como igreja do Senhor, individualmente, nós somos membros ligados a Cristo, mas o texto deixa bem claro, nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E apenas para ressaltar essa clara orientação e essa clara direção do apóstolo Paulo, observe comigo, do verso 25 até o verso 27. Essa união debaixo de um cabeça que é Cristo, essa união reconhecendo que nós somos membros, e a cabeça não pode se considerar mais importante porque ela está sendo sustentada pelo corpo. E esse corpo está ligado por todas as suas partes a esse cabeça. Cristo usa a sua igreja para avançar o seu reino. E as partes menores desse corpo estão ligadas umas às outras e dependem umas das outras. Qual é a expressão disso? Qual é o significado disso na prática? E o apóstolo Paulo vai nos dizer, a partir do verso 25, porque é importante que o corpo esteja unido, trabalhando em conformidade,
para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. E aqui o apóstolo Paulo nos lembra que nós estamos unidos como igreja do Senhor, em um só propósito: servir a Cristo, que é o nosso cabeça. Trabalhar pelo reino do Senhor, avançar a sua causa. Nós estamos aqui em unidade de propósito. Um segundo aspecto que nós vemos nesse texto, apenas para ressaltar essa imagem de um corpo: nós temos unidade no cuidado uns com os outros, ou uns pelos outros, como é dito no texto bíblico. E mais do que isso, nós temos unidade de afeição, nós temos uma profunda simpatia uns pelos outros. E a ideia de simpatia aqui é de origem grega. Sim, patos. A ideia de sim é o trabalho de duas pessoas, é o envolvimento de duas pessoas. E o patos, patia, o mesmo sentimento. Duas pessoas que compartilham do mesmo sentimento. Se um sofre, todos os outros sofrem. Se um é honrado, todos se alegram junto com ele. Mas a imagem mais clara, mais viva e mais desafiadora para nós aqui nessa noite está no verso 27. Nós somos corpo de Cristo. E talvez você já tenha ouvido essa expressão ou essa analogia que alguns dizem para trazer pessoas de volta para a igreja, que diz o seguinte: a igreja é um grande braseiro, é uma chama viva, e você é uma brasa. E se você for tirado, você vai se apagando aos poucos. Você pode perder o seu calor, você pode se esfriar. Mas a imagem que nós temos aqui, irmãos, é muito mais clara, é muito mais direta, é muito mais pesada. Se eu amputar um dos meus membros, se eu amputar o meu dedinho do pé que está doendo, o que acontece com ele, irmão? Ele morre. Ele não tem vida fora do corpo. Ele não existe. Ele não tem propósito fora do corpo. Então você está dizendo, Luiz, que nós como igreja, nós precisamos estar aqui, porque senão nós perdemos a nossa salvação? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você foi salvo por Jesus Cristo, você necessariamente vai procurar o povo de Cristo para servir o seu cabeça, junto com seus irmãos. Porque você sabe que você está dentro de um reino, você está ligado a um corpo, você participa junto com esse corpo de um propósito muito maior. Ah, mas e o ladrão da cruz? Ele não foi perdoado? Não compareceu com Cristo no paraíso? Porque ele morreu. Se ele tivesse vivo, ele teria se ajuntado aos discípulos. Se ele pudesse escapar da morte, ele teria se ajuntado aos discípulos. Igreja, corpo do Senhor, não é algo opcional para nós. Se um membro é cortado, ele não tem vida por si mesmo. Essa é a unidade vital da igreja. E aqui apenas algumas considerações para nós pensarmos sobre essa analogia que nos surge. Membros amputados não sobrevivem, nós estamos falando disso. Essa salvação individual foi te dada por Cristo, mas Cristo te chama a participar do corpo dele, a perseverar em meio a esse corpo e a manifestar, a expressar visivelmente a vontade dele por meio desse corpo. A verdadeira conversão, ela é individual. O Espírito Santo trabalha no coração de indivíduos, mas quem reconhece essa conversão, quem batiza pessoas, quem diz que essa conversão foi verdadeira, que houve arrependimento genuíno? A igreja do Senhor, o corpo do Senhor. A membresia é o reconhecimento de que Deus trabalhou na sua vida e na minha vida. Mas se é muito radical pensarmos em membros cortados, em membros amputados, vamos descer um pouco o nível
e pensar quando o corpo está sofrendo, porque algum membro está enfermo. E existem muitas vezes dentro da igreja pessoas que não estão levando a sério a sua vida cristã, a sua caminhada cristã. E o texto diz para nós, o texto mostra para nós, que essa não é somente uma questão individual, isso afeta todo o corpo. Existem membros estagnados, membros parados, membros que não trabalham, membros que não se envolvem, e eles produzem cansaço, fadiga no meio do corpo. Eu me lembro de um pastor amigo tendo que lidar com uma situação. Ele precisou intervir em um departamento da igreja, porque a coisa não estava indo bem. E algumas pessoas tomaram uma decisão, não concordando com a liderança dele, não se submetendo à liderança dele, que via o problema e precisava intervir. O que eles resolveram fazer? Nós vamos cruzar os braços. Vamos esperar para ver o circo pegar fogo. Vamos olhar aqui de fora e vamos ver até onde isso tudo vai. Como Jonas, sentado do lado de fora de Nínive, olhando e esperando a desgraça acontecer. Existem membros que trabalham dessa forma. Eu não concordo, eu não me envolvo. Mas a pergunta que fica para nós: você serve a Cristo, o seu cabeça? Então você está trabalhando por um corpo, não pelos seus interesses. Você está servindo a um corpo e não aos seus interesses. E eu louvo a Deus porque esse pastor se manteve na sua posição. Essas pessoas eventualmente saíram da igreja, mas Deus supriu as necessidades. Os seus dons, os seus talentos, as suas aptidões não são para você, são para o benefício desses irmãos que você tem ao seu lado. Pense nisso, coloque isso em oração, considere isso. Se você negligencia isso, não apenas a igreja sofre, mas você também sofre. A edificação da igreja é o critério de avaliação dos nossos dons. No que você é bom? Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço aquilo outro. Deus me deu aptidão para isso. Então vá para o capítulo 14, verso 12, e leia o grande teste para saber se você de fato tem colocado isso para benefício da igreja ou para o seu benefício pessoal. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Todo o capítulo 14 de 1 Coríntios diz respeito unicamente a essa ideia de que a maturidade no uso dos dons envolve o serviço, a edificação, o envolvimento com a igreja local. Membros estagnados são um cansaço para o corpo de Cristo. Trabalhe, meu irmão. Deus te chamou para entregar um panfleto ali na porta, entregue. Deus te chamou para ajudar em alguma escala, ajude. Deus te chamou para liderar, para ensinar, para se envolver com a música, faça. É o Senhor que você está servindo. E o corpo de Cristo é muito maior do que o seu dom. O seu dom serve a um propósito muito maior. Mas existe também uma outra imagem muito ruim, pensando nesse corpo vivo. São os membros desgovernados. Os membros que produzem doença no corpo. E aqui a imagem que nós temos para nós, para trazermos essa ideia de forma muito clara. Pense em uma célula adoecida. Pense na célula do câncer. A medicina entende isso como uma célula desgovernada. Ela não se submete ao governo do corpo. Ela não trabalha em prol do corpo. Ela simplesmente segue os seus próprios desejos de maneira desgovernada. E esse é o caso, muitas vezes, de uma rebelião deliberada contra o corpo de Cristo. Em rejeitar o corpo de Cristo, as suas decisões, o seu governo, a sabedoria que Deus estabeleceu por meio da igreja local. Mas existe um outro tipo de rebelião. E o pastor Philip Newton diz o seguinte: a inércia, a apatia
A indiferença é um tipo de rebelião silenciosa. Existem aqueles que se rebelam abertamente e contestam toda a autoridade, e não se submetem ao corpo de Cristo, e não trabalham pelo corpo de Cristo, mas também existem aqueles que pela sua inércia permanecem em rebelião. Não porque eles estão frios e apáticos, mas porque eles decidiram se rebelar. Que Deus nos ajude, irmãos, porque o quadro que nós vemos aqui nos lembra que a igreja local é um corpo vivo. Essa congregação é um corpo vivo. Se você está ligado aqui, você não apenas preencheu um papel de membresia, você faz parte de um organismo. E se você não trabalha, se você não se envolve, se você não se apresenta para o serviço, se você não está preocupado com esse ajuntamento depois que o culto se encerra, talvez você esteja ou parado no tempo, criando cansaço, ou talvez você esteja em rebelião contra o seu cabeça, que é Cristo Jesus. Pense nisso. Mas o segundo ponto que nós vamos considerar é que a igreja local é um corpo autônomo, sob o governo de Cristo. Caminhe comigo para Mateus capítulo 18. Mateus, no capítulo 18, nós temos a ideia de que esse corpo vivo é também um corpo autônomo. Ele é autônomo nas suas decisões, ele é autônomo na sua autoridade, ele é o último padrão, a última corte de apelação. Mateus, no capítulo 18, no verso 15 ao verso 17, assim diz a palavra do Senhor. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. E nesse texto nós vemos claramente que essa autoridade é exercida pela igreja local, avaliando a profissão de fé de um irmão que está sendo chamado ao arrependimento. E o último estágio, a última corte de apelação, a última autoridade é a congregação local. Não existe nenhuma autoridade acima dela. Cristo não estabelece nenhum bispo, Cristo não estabelece nenhuma comissão, nenhum outro ajuntamento, mas a igreja do Senhor tem a autoridade final. A igreja deve exercer a sua autoridade final. Mas quando? É a pergunta. E aqui nós vamos perceber que existe um quadro desenhado diante do Novo Testamento. Nós vamos passar rapidamente por alguns versos. A autoridade final da igreja acontece aqui, como nós vemos em Mateus 18, especialmente no caso das disputas, das contendas, das dificuldades que não podem ser resolvidas por 1 ou 2, por 3. Nós vemos isso em Mateus 18, mas nós vamos olhar também agora em Atos, no capítulo 6. Esse texto já foi lido, mas nós vamos passar por ele novamente. Atos, no capítulo 6. Atos, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: observe a igreja tendo a voz de autoridade para resolver essa contenda. A palavra final, a decisão final vem da igreja. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram
Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Mateus 18 e Atos 6 deixam claro para nós que a decisão final estava com a igreja do Senhor. Houve um problema aqui em Atos. Os apóstolos congregaram todos os discípulos, chamaram toda a igreja e apresentaram uma direção. Mas quem precisou bater o martelo final foi a igreja local. A igreja precisava reconhecer que havia sabedoria, direção dos altos céus, quando os apóstolos estavam falando, e a igreja precisava se submeter e autorizar que a coisa caminhasse dessa maneira. Nas questões de disputas, a igreja aparece no Novo Testamento como a autoridade final, como o governo supremo, nessas questões que estão em disputa. Mas nós vamos passar agora por outras passagens. Eu gostaria que você caminhasse comigo em 1 aos Coríntios, no capítulo 5. Porque a igreja também é convocada nas questões de disciplina. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Nós já pensamos nesse texto em outro momento, mas nós estamos retornando aqui. E eu vou ler apenas alguns versos. Verso 5, verso 7 e verso 11 ao verso 13. Observe mais uma vez a autoridade final recaindo sobre a igreja local. Verso 5 de 1 Coríntios 5. O verso 4 diz que haverá uma reunião da igreja. No verso 5, e entregar esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Verso 7, vocês devem fazer o quê? Como igreja do Senhor, removam o fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Verso 11, 12 e 13. Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ou ladrão, com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois que me importa julgar os que são de fora, não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Nas questões de disciplina, a igreja é convocada para ter a palavra final. Não é a voz do apóstolo, não é o presbitério, não são os pastores, não é a liderança. A igreja tem a palavra final, avaliando e julgando aquele que vive na prática do pecado, escandalosamente e não se arrepende. Algumas aplicações para nós pensarmos nisso. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. Nós temos um grande desafio como igreja do Senhor. Essa autoridade está sobre essa congregação. E isso precisa ser feito na dependência do Espírito Santo. Mas um outro ponto, com relação à doutrina. Quando as coisas estão indo mal nas igrejas, para quem os apóstolos escrevem? Para um pastor ou outro? Não, eles escrevem para as igrejas e eles dão recomendações para as igrejas, para que as igrejas assumam o controle de situações que estão claramente desgovernadas. Observe comigo em Gálatas, no capítulo 1, verso 8, perdão. Gálatas, no capítulo 1, verso 8. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Nesse texto nós vemos não somente a ousadia do apóstolo Paulo, a sua confiança de que ele estava sendo julgado pela igreja do Senhor, mas ele também lembra a igreja da sua responsabilidade. Gálatas capítulo 1, verso 8, diz assim a palavra: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito, seja amaldiçoado por vocês, seja rejeitado por vocês, ainda que eu mesmo, ainda que nós, como apóstolos, preguemos um outro evangelho, que sejamos reconhecidos como malditos por vocês. A igreja precisava tomar uma posição na Galácia, e Paulo escreve para essa igreja. Avance comigo mais um pouco, 2 Timóteo no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, para nós pensarmos que a igreja, a congregação tem responsabilidade de julgar a doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Se eu falei 1 Timóteo, me perdoe. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Quem faz isso? Uma congregação, um ajuntamento de crentes. Nós queremos ouvir coisas agradáveis. E isso aqui nos mostra de maneira negativa que Timóteo tinha que enfrentar um problema que ficaria cada vez mais claro, mais nítido. A igreja tem responsabilidade, a igreja precisa responder à palavra de Deus, mas quando a igreja não quer responder à palavra de Deus, ela pode colocar qualquer um no lugar de pastor, de presbítero, de líder, para que ele fale, para que ele diga, para que ele ensine o que esse ajuntamento deseja ouvir. Mas esse texto nos mostra que a congregação tem sim responsabilidades, especialmente quanto à doutrina. E aqui um líder fiel está sendo estimulado a pregar a palavra, mas ele sabe que a responsabilidade não é somente dele. Não cabe apenas a Timóteo, a igreja precisa ouvir, a igreja precisa responder. E eu peço que você agora acompanhe comigo, mais uma vez, voltando os seus olhos para 1 Timóteo no capítulo 5. Capítulo 5, verso 20, para nós encerrarmos essa questão da avaliação da doutrina e da conduta e da prática da igreja a partir da congregação. A coisa é tão importante aos olhos de Deus, essa instância, ela é um freio tão importante aos olhos de Deus, para as más decisões, para as más condutas, para as más doutrinas, que Paulo ensina a Timóteo, que quando houver alguém da liderança insistindo no pecado, isso deve ser trazido para o meio da igreja. Observe comigo. Quanto aos presbíteros, ele está falando dos presbíteros, dos pastores, dos líderes, que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. E se você, meu irmão, meu amigo, deseja a posição de liderança, lembre que é sim um grande privilégio, é sim algo bom, mas é uma grande responsabilidade. Por isso Tiago diz que aqueles que trabalham na liderança e no ensino receberão um juízo dobrado. Considere isso em seu coração. Então nós percebemos esse quadro amplo, onde a igreja trabalha nas disputas, trabalha na doutrina, trabalha na disciplina. E para nós encerrarmos aqui, reconhecendo a autoridade que Deus concedeu à igreja local, acompanhe comigo em 2 Coríntios, volte um pouquinho na sua Bíblia, mais uma vez, conto com a paciência dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 6 ao verso 8. 2 Coríntios capítulo 2, verso 6 ao verso 8. Assim diz a palavra do Senhor: basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva.
Portanto, insisto convosco, que confirmeis o vosso amor para com ele. E nesse texto nós percebemos que houve uma situação que exigia a disciplina da igreja, mas logo após a exclusão, as pessoas constataram que aquela pessoa que foi afastada da igreja, da membresia da igreja, ela se arrependeu verdadeiramente. E isso chega para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz para a igreja: vocês cumpriram o seu papel disciplinando, mas agora vocês têm o papel de reconhecer que se ele se arrependeu, ele é um membro desse corpo. Ele deve ser acolhido, ele deve ser trazido de volta. Ele estava sem arrependimento, ele foi colocado para o lado de fora. Ele vivia um pecado escandaloso e não se arrependia, era público e notório, vocês trataram disso. Mas agora, quando há arrependimento, quando há tristeza da parte de Deus, vocês como igreja têm a autoridade de reconhecer que ele é membro do corpo de Cristo. Ele deve ser trazido. A igreja tem autoridade nas disputas, na doutrina, na disciplina e na membresia. E aqui nós vemos que toda essa liderança, todo esse governo da igreja, todo esse envolvimento da igreja com a autoridade, nos inspira grandes responsabilidades. E isso é algo muito sério. E aqui eu vou caminhar apenas trazendo para os irmãos que se nós temos todas essas prerrogativas, Deus também nos chamará diante dele para respondermos, para prestarmos conta em como nós vivemos como igreja, em como nós servimos como igreja, em como nós andamos como igreja, se nós assumimos as nossas responsabilidades como igreja do Senhor, se nós nos envolvemos com o corpo de Cristo, que é um corpo vivo, mas é um corpo autônomo, que tem a sua autoridade, e essa autoridade deve refletir a autoridade da palavra de Deus. E por último, apenas para nós encerrarmos, considere comigo que a igreja é um corpo responsável. Vamos agora para Apocalipse, no capítulo 2. Se nós falamos tempos atrás a respeito do presbitério, da pluralidade de presbíteros na igreja, que as igrejas no Novo Testamento sempre se apresentam como igrejas lideradas por múltiplos pastores, presbíteros. Agora nós temos aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 2, Jesus Cristo escrevendo para o anjo que está na igreja. O que nós entendemos com isso? No meio desses presbíteros, é bem provável que existia um presbítero responsável por liderar a igreja no ensino, em liderar a igreja no ensino formal, em se dedicar ao ensino. E por isso, como nós vemos lá em 1 Timóteo, esse presbítero que se dedica ao ensino, ele recebe um salário dobrado, uma remuneração dobrada. Mas quando Cristo escreve a epístola, ele fala diretamente para esse presbítero, que aqui aparece como o anjo que está na igreja. E observe comigo, capítulo 2, verso 1, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, e o texto prossegue. Se você observar, todas as igrejas cumprem esse mesmo parâmetro. Ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, e a coisa segue. E talvez você possa pensar comigo, então, de fato, Cristo está chamando a responsabilidade o pastor titular da igreja. Agora observe comigo, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2:8, a igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 2:12, a igreja em Pérgamo, ao seu anjo. Agora, verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E se você observar, este é o padrão. A liderança e a igreja. A liderança e a igreja. A liderança e a congregação como um todo são chamados à responsabilidade por Jesus Cristo. E aqui, apenas para nós encerrarmos, eu gostaria que você observasse comigo aquilo que está em Hebreus, no capítulo 13, verso 17. Volte algumas páginas da sua Bíblia para o livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 17. Se a igreja tem tantas responsabilidades, se a igreja tem tanta autoridade, se a igreja deve definir tantas coisas, como fica a liderança da igreja? Eu vou apenas responder o seguinte: a igreja reconhece a sua liderança. A igreja é chamada no Novo Testamento a reconhecer a sua liderança. E a partir do momento que a igreja reconhece essa liderança, ela deve cumprir aquilo que está em Hebreus, no capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Obedecei a vossos líderes, sendo submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Mas e como nós vamos tratar de lideranças que são ruins? A igreja precisa se posicionar. Se a igreja reconhece uma liderança ruim, irmãos, ela só tem duas opções: ou ela se submete a essa liderança ruim, ou ela trabalha trazendo as questões para serem resolvidas, e a igreja tem a autoridade final. Mas uma coisa que não existe no Novo Testamento é dizer que eu reconheço a liderança, mas eu não me submeto. É dizer que eu reconheço fulano como pastor, mas eu não aceito aquilo que ele diz. Não reconheço que Deus deu a ele autoridade. E o pastor Mark Dever vai dizer o seguinte: é uma séria deficiência espiritual na igreja. Se ela tem líderes que não são dignos de confiança, isso é um problema. Se a igreja não tem líderes dignos de confiança, isso é uma deficiência espiritual. Mas também é uma deficiência espiritual quando ela tem membros que são incapazes de confiar. São dois lados de uma mesma moeda. Se nós olhamos para todo esse quadro, nós sabemos que a igreja tem sim autoridade. Ela deve reconhecer quem são seus membros, ela deve exercer a disciplina, ela deve inclusive reconhecer quem são os seus líderes. Mas a atitude básica de um membro de igreja precisa ser confiar neles, ou se ela não confia, ela precisa substituí-los. Não existe nada no meio, irmãos. Não diga que você reconhece e depois você não segue aquele que você diz que reconhece. Se você não concorda com um presbítero, com um pastor, que isso seja porque você tem algo biblicamente muito forte, mas que você o procure para tratar disso. Vá conversar com ele. Além da Bíblia, ele só vai saber da sua inquietação, do seu problema, se você falar. Se você falar para outra pessoa, ele nunca vai saber. Se você falar da sua indignação com outra pessoa, ele não tem como adivinhar. Em vez de desconfiar dos líderes da igreja, o pastor Mark Dever diz o seguinte: eu quero encorajar vocês, como igreja do Senhor, a falar pelas costas do seu líder. Não para falar mal deles, mas reúna-se em segredo e conspire, planeje modos para incentivar a sua liderança. Crie uma estratégia para fazer com que o trabalho da liderança não seja um fardo, mas uma alegria. Isso, diz o escritor de Hebreus, fará de seus líderes uma bênção para você. Para nós encerrarmos, eu gostaria de chamar mais uma vez a nossa responsabilidade como igreja, dizendo que nós sim, como corpo vivo,
Somos desafiados pelo Senhor ao zelo, ao engajamento, ao envolvimento, mas isso tudo com temor e tremor. A igreja é a autoridade final, mas ela não é infalível. Se a igreja não depender do Espírito Santo, ela pode pecar como congregação, como nós vemos aqui também no livro de Apocalipse. A responsabilidade da igreja deve ser usada muitas vezes para frear decisões erradas, claramente erradas. Não para manipular, não para impor, não para constranger o trabalho dos líderes. E por último, a responsabilidade da igreja só é bem desempenhada quando líderes dignos de confiança, mesmo que imperfeitos, trabalham juntos com membros capazes de confiar. As duas coisas são necessárias. O padrão para a liderança, como o pastor Anderson mostrou, é muito alto, é muito elevado, mas o padrão de membresia, irmãos, também é muito elevado. Pessoas dignas de confiança, abertamente dignas de confiança, claramente dignas de confiança, isso é muito difícil. Mas nós precisamos também de membros que são capazes de confiar na sua liderança. E esse também é um outro desafio. E para encerrar, assim diz o pastor Mark Dever, ele inspirou quase todo esse texto porque é um dos maiores pastores batistas da atualidade pensando sobre igreja. E ele vai dizer o seguinte: quantas igrejas defiam hoje por uma combinação maligna de líderes egoístas com membros obstinados. Líderes egoístas e membros obstinados. Tais congregações geralmente encolhem e murcham. Algumas igrejas têm congregações maravilhosas, mas reconheceram pessoas erradas como pastores, presbíteros, pessoas que se mostram, na melhor das hipóteses, descuidadas, despreocupadas, despreparadas, e na pior das hipóteses, charlatães. Muitos de nós já estivemos envolvidos em tais igrejas. Algumas igrejas têm líderes maravilhosos e piedosos, mas congregações cheias de pessoas complacentes e egocêntricas. Se esse pastor puder ficar e ensinar com paciência, a congregação poderá ser renovada. Caso contrário, penso que uma congregação suportará um julgamento pesado no último dia, por ferir bons pastores do rebanho de Cristo. Mas a igreja saudável, embora cheia de membros e líderes imperfeitos, ela é marcada pela iniciativa e serviço piedosos, pelo ensino, pela obediência piedosos, pela liderança e pela membresia piedosa. Assim diz o pastor Mark Dever. Como isso é desafiador para nós, irmãos. Nós somos um corpo vivo, um corpo autônomo, com autoridade para muitas coisas, mas Deus também nos chamará à responsabilidade. E se você que nos visita essa noite não tem Cristo como Senhor e Salvador, eu gostaria apenas de dizer para você que esse é o propósito de Deus, que essa igreja seja a representação do reino dele, a expressão da vontade dele, a pureza dele sendo vista aqui, e por mais que haja imperfeições, fraquezas, inconsistências, este continua sendo o plano de Deus para aqueles que já são membros e para você que ainda não se entregou e não se submeteu à autoridade de Cristo Jesus. E para a igreja do Senhor que está aqui, que grande desafio nós temos, eu como membro junto com os irmãos, que grande desafio nós temos, mas nós precisamos lembrar da palavra de Cristo e enfrentar esse desafio. E Cristo Jesus nos diz: não tema, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Que o Senhor nos ajude. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor, como um Deus bom, cuidadoso, nos fala por meio da sua palavra, nos ensina, nos instrui e nos chama também
as nossas responsabilidades. O Senhor tem promessas tão grandes em Cristo. O Senhor fala por meio do teu Filho de modo tão gracioso e amoroso, mas o Senhor também nos desafia como filhos a reconhecer a tua voz. Há sim, ó Deus, vida, há sim autoridade e há sim, ó Deus, responsabilidade sobre esta igreja. Não permita que a Igreja Batista Saron fale, ó Deus, em ouvir a tua voz. Não permita que nós, como membros desta igreja, deste corpo, falhemos em ouvir a tua voz. E que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, como congregação, expressar a imagem do Deus vivo. A obra de reconciliação com Cristo e uns com os outros. A dinâmica de um corpo vivo que cresce, se ajusta e que avança o reino. Que nós possamos usar a nossa autoridade, ó Deus, para preservar esse corpo, para edificar esse corpo, para ajustar esse corpo. E que como igreja do Senhor, junto com a liderança que o Senhor mesmo concede, que possamos, ó Deus, reconhecer que temos responsabilidades, mas que tudo isso é para a glória do teu nome, é para o louvor do Senhor e é para o bem da nossa alma. Nós estamos caminhando para as bodas do Cordeiro, e nós estamos trabalhando para apresentar uma noiva pura, imaculada, sem mancha, ao Senhor Jesus, que nos resgatou de todas as nossas iniquidades, dos nossos pecados e fraquezas, de toda a nossa maldade. Que o Cordeiro receba a sua recompensa por meio das nossas vidas e por meio dessa igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.